tentar te convidar o vô. Ah, já que entrou. Oi, gente. Esperando meu pai entrar aqui aí. Jacinto entrou. Deixa eu convidar de novo meu pai. Fiz o convite, pai. Melhor. Aí, voltou. Então, Vamos a lá. Jaque perguntou assim, ó, o mundo tá... Pergunta de novo aí, Jaque. O mundo tá tão dividido, uma coisa assim, né? É, o mundo tá dividido. E você concorda com isso? O que que você pensa sobre isso? Pode falar. Olha, o mundo ele não está dividido. Ele sempre esteve nessa situação. Uhum, Sempre. É que, para quem agora, digamos, não está devidamente inteirado com relação a isso, mas o mundo sempre foi assim. aham, Ele nunca foi uno. Uno é só o Criador, ele é uno. E nós fazemos parte do verso. O mundo ele é cheio de adversidade. uhum. Ele jamais vai ser uno. Então vai ter diversas correntes que existem aqui, vai existir, ou está existindo, que a nossa ótica parece que há uma certa um babilonismo aí, mas sempre foi assim. Uhum. Nunca vai ser diferente. Porque ele criou assim o mundo, ele não criou diferente. Não pense vocês De que novo. isso vai ser ajustado. É assim que ele criou o mundo. Uhum. É tanto que ele criou branco, loiro, negro, amarelo, rosado, rico, pobre, não é? Uhum. Olhos rasgados, olho chato, olho grande, enfim. Você vê que o ser humano não é igualzinho um pinguim, não é? Há É, uma diversidade até na questão humana. Quanto mais o cosmos em si, o mundo, a humanidade, o espaço, a casa maior que nós vivemos como nação, e cada nação nós estamos é a nossa casa, a nossa pátria é a nossa casa maior. Vocês é. estão numa casa, se eu permitir, vocês estão em outra casa aí, mas estão bem abrigados. É um pouquinho diferente daqui. Você vê que é assim o mundo. Uhum. Ele nunca vai ser unificado. É. A partir de Babel, quando o Senhor dá línguas para os homens, porque o perigo é que se unifica o mundo, sempre vai aparecer um homem e vai dominar as massas. E ele vai querer parecer Deus. É o que ocorreu em Babilônia. Então o Senhor é quem fez essa confusão mesmo. Aí Que vai a ser nós não alguém que vai entendemos. crescer, ele vai entrar como se fosse o Salvador. Aí que é o perigo, né? E quem segue é Então, exato. o Salvador, que agora É, este, está para o mundo, o perigo está em seguir, né, essas pessoas, que ninguém tem essa solução, né? Aí, Isso que parece divisão não é a natureza do mundo é esta mesmo. O Senhor fez assim. E nós somos parte disso. Então temos que, na nossa oportunidade, buscar formar a nossa unidade. A nossa unidade com Ele, exato. respeitar o seu semelhante. O Senhor quer isso. Quanto a bagunça que está aí, deleta. Faça de conta que não vê isso. Uhum, Faça a sua parte com Deus. uhum, Ele nunca vai deixar de ser isso. exato. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pergunta. Temos que ter o espírito de discernimento, é o que a Raquel falou. A Raquel elogiou minha caneca, que é daqui. Deixa eu ver mais uma questão aqui. Raquel cresceu, já disse, eu tenho uma caneca, já, hein? É, Raquel. Quando que você, pai, descobriu o seu propósito de vida? Porque, assim, todos nós ficamos em algum momento, passando por situações que essa pergunta vem, né? Qual realmente, o que eu estou fazendo no mundo, para que eu vim, né? Como encontrar aí, você com a experiência que você tem, como que a pessoa Olha, conseguiria encontrar o propósito dela? Como que ela pode descobrir esse propósito dela no mundo? olha, o propósito é. Roberto Carlos fez uma canção que dizia: desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. E ela está dentro de si mesmo, é só fechar os olhos e ver. Isso é, temos que olhar para dentro de si. Isso que ele falou nessa canção é muito apropriado, é pertinente. Nós Uhum, temos que olhar para dentro de nós. Dentro de nós está o nosso propósito. Por quê? Porque Deus, o Criador, habita em nós.
Nós aqui somos rebeldes, nós criamos confusões mentais, pensamentos, criamos ideias e nunca lembramos de olhar para dentro de nós mesmos, refletir, né? Ou meditar, como diz na religião da esotérica, enfim, no caso da Lídia e tal, que o forte é meditar, e é perfeito isso, é corretíssimo. Meditar. Meditar significa olhar para dentro de si mesmo, porque o Criador está dentro de você, não parece. Por mais incrível que pareça ou que não pareça, é isso. O Criador, Então, o lugar onde ele mora é dentro de você. Por como ele é cósmico, alguém vai dizer, como é que Deus mora dentro de mim se ele é tão grande? É porque ele opera no eletromagnético, falando da física, ele é o quantum. Então, não dá para explicar, mas ele habita em você, porque ele é grande demais e nada está fora do controle dele, ou nada está fora da mão dele. E ele então, é o modo autoconhecimento é melhor esse de agir. exercício, né? E ele fez o ser humano exatamente para isso, como sendo o lugar onde ele age. Ele age dentro de você. Então você olha para dentro de você, como foi no meu caso, na minha infância, o meu maior propósito era ser um padre, isto é, o sacerdócio. Então, entre uma coisa e outra, bem parecido, né? Fazendo uma analogia, eu sou um pastor, me formei em teologia, pastor. Mas eu tinha um propósito maior nisso. O pastorado, para mim, não era para enricar as custas do rebanho que eu dirigia. O pastorado, para mim, teria que ser parecido com Cristo. E eu renunciei a mim mesmo para exercer um pastorado. Sim. Tive também N oportunidades para ganhar milhões como pastor. Rejeitei Mas aí tudo você isso porque usava na como Bíblia... propósito de vida, né? Você fazia mentoria das Claro, pessoas, mentoria de pessoas, claro. pessoas. Dinheiro vinha na minha mão assim, olha, parece eu falar isso, parece que estou mentindo ou contando vantagem, não é nada disso. Teve situações da nobreza de São Paulo, do Brasil, que me trouxe milhões para me Mas você manipular. não Eu não queria. aceitou, né? Nenhuma. Não aceitei. Por quê? Porque eu sou pastor. Eu fui chamado para ser um pastor, Tem a um ética líder independente, espiritual. né? Da religião. Não é para ganhar dinheiro às custas da fé dos outros. Se Exato. eu quero enricar, eu trabalhar na construção civil e ser empreiteiro de obra e tal, mas o senhor não permitia, era para mim trabalhar. Então eu dei minha vida a isso, pronto. Como recompensa, o senhor me permitiu criar bem meus filhos. Entre trancos e barrancos, né? Mas tá aí, Por né? isso, essa conexão, eu acredito, com o propósito, por isso que é importante a gente ver da onde a gente veio, né? Honrar realmente as nossas raízes, né? Claro. Que é explorando E outra. aí a minha ancestralidade, da onde eu vim, o meu passado. Aí eu tenho uma ideia melhor, né? De quem eu sou no mundo, o que é mais importante para mim, o que eu posso ser grato, né? Quais os padrões eu estou repetindo que não são bons, que não dão certo, coisas que dão certo que eu posso usar, né? É igual aqui a gente morando fora. A nossa língua é o que conecta muito, então eu acredito que conhecer a nossa Então, história e passar para os nossos filhos é o que conecta a gente com os filhos, com os amigos, é, com a sociedade, né? O respeitar, ainda que talvez você não ache que a sua história é a melhor história, mas ela é, né? Ela tem sempre algo claro. para ensinar o que Cada, deve e cada, não deve fazer, o que é bom, o que não é, e tentar se conhecer, porque a gente acaba repetindo também, né? Então, o mundo, a história do mundo, ela é escrita por cada um de nós. Somos nós que estamos escrevendo a história futura ou atual do mundo. Eu não gosto nas minhas prédicas, como muitos, para aparecer sabido, eu jamais vou fazer isso, porque afinal eu não sou sabido. Mas a maioria das pessoas começa a mencionar escritor antigo, falando tal. Eu não faço isso, eu prefiro falar do que o senhor me disse e ser direto ao assunto, sim. né? A Plácida falou Mas, que lindo, né? A ética falou mais alto para você, né? claro, claro, jamais eu vou ganhar dinheiro pela fé dos outros, usando de artifício, por exemplo, na homilética, na oratória, Outro, né? pela califasia. Aprendi tudo na questão da hipnose, da psicológica, da psicologia do comportamento humano, na grade do estudo teológico, eu aprendi tudo isso. Mas eu entendi que jamais eu poderia praticar isso, porque essa escritura não permite isso. Exato. Então, o maior, vamos dizer, valor que nós temos que adotar para si é a renúncia. Ser abnegado. Não olhar para o mundo, se encantar com o mundo. Lembre-se que Deus habita em você e Ele é o dono de tudo. Então, se Ele habita em você, sendo que Ele é o dono de tudo, Ele vai lhe colocar um dia naquilo que você jamais imaginou. Porque Ele tem um propósito maior para você, para cada um de nós.
O Sérgio falou assim, ó, pastor, o senhor nos ensina que o homem precisa se humilhar e se renunciar para poder ter mais intimidade com o Criador. Então, para isso precisa de renúncia. Ele falou, é isso mesmo? Sim, é na renúncia. Por que que muitas pessoas são levadas à tragédia, ao choro, ao pranto? Que é para se encontrar com Deus. Que muitas vezes a fartura nos destrói. Uhum. Tem pessoas que não têm condição de enricar, porque se ele enrica, ele abandona a família, abandona os amigos e acha que ele já não é mais desse mundo, já é de um outro mundo, de um outro conceito, de um outro segmento. E o Senhor não nos tira de segmento nenhum. É. Muitas vezes a pessoa adquire coisas e se rebelia contra si mesma até. E o que nos contamina é isso, né? É a soberba, o orgulho, né? A soberba. Né? É, Ações do sistema que aí eu faço porque todo mundo faz, mas não é assim, né? Eu não posso fazer o que é errado é. porque todo mundo faz, né? Certo? Que é importante e a gente colhe isso, né? Porque tem a semeadura, né? A própria vida Por ela vai que que, trazer, né? Isso de volta. A por conta que, ela vai vir, não importa se é rico, se é pobre, aonde está morando, a conta ela vem daquilo que a gente planta, as por palavras que que, a gente que semeia. o Senhor aniquilou Babilônia? Por quê? Porque o Senhor deu, durante um período, a maior prosperidade do mundo, o Senhor deu a Babilônia. Mas os dirigentes de Babilônia se acharam que não existia Deus. Deus era eles. Uhum, A fartura era absoluta, era coisa do outro mundo. Era de invejar. O Senhor derrubou a Babilônia, acabou, pronto. uhum. Porque é a soberba, é o orgulho, Quem- é a arrogância que leva a pessoa a estacar zero. Uhum, exatamente. A gente não Mas nasce sozinho, né? As pessoas falam que então, você nasce só e morre só. Não. Para nascer, você precisa de alguém para te ajudar. Seja uma parteira, um médico, essa mãe que está te gerando, alguém que vai te é puxar. claro, Enterrar é. também, para morrer, né? A, Tem o rito do a velório, gente, você vai ser enterrado, você precisa de pessoas para estar em volta chorando o teu pranto, porque senão seria muito triste, né? nós muitas vezes não procuramos refletir para perceber, mas nós vivemos sempre cortejados. Existe um cortejo à nossa volta e nós não nos atentamos a isso. Você vê, imagina que no nascimento é pré-natal, é as amigas da mãe, da pré-mãe ali, Sim. paparicando a criança que nem nasceu ainda, é o pai, os parentes, orando, alguém orando, abençoando. Quando essa criança nasce, é parteira, é hospital, é enfermeira, é médico, é visita, vem para casa, quer festa, enfim, é presente, é chá de bebê, até, né? Enfim, a pessoa precisa acordar que ele não nasceu sozinho. É. Ele não é um indivíduo no sentido do Autossuficiente. isolamento, ele não é um indivíduo no sentido da unicidade que só ele existe e eu vou lutar porque só ele. Não é assim. Exatamente. Não é, não é. Não é. É. Pois é. Mais perguntas? É isso, né? Eu creio, acredito que um passado aí de adversidade, igual todos nós temos, né? Se a gente observar, talvez a pessoa pense, "Ah, eu não tive, mas o pai teve, alguém teve em algum momento, né? Ele não vai definir o nosso futuro, né? Não define um futuro de Não. amargura, né? Um passado de adversidade, ele não tem que definir um futuro de amargura. Eu penso assim, né? Então, se você É que olha para a nós, sua ancestralidade, para suas raízes, se você vê um passado talvez de luta, de adversidade, o olhar para mim é um outro. É um olhar que me define de superação, de resiliência, né? E esse passado de luta, ele não vai definir um futuro de amargura. Depende da forma que eu enxergo, né? se ficar muito valorizando o passado, alimentando a angústia, a depressão, até a melancolia, ficar Uhum, alimentando isso vira uma estrutura espiritual tão enorme que o único perdedor é a pessoa que fica alimentando isso. exato. Não É, alimentar, pai, eu penso que assim, contestar o seu pensamento, né? Porque a sugestão então, não contestada, o pensamento que vem, que é uma sugestão para nossa mente, né? Que é um campo de batalha na nossa mente. Essa é sugestão não sugestivo mesmo. contestada, ela vira um pensamento. E É. aí ela entra no coração e aí acaba se virando um bloqueio para mim, uma verdade para mim que vai me impedir de crescer, né? De me relacionar com o outro. É. E Então a gente ainda, tem e que ainda questionar corrigindo, que vai entrar, né?
corrigindo ainda o que falei agora há pouco, com relação ao alimentar, essa questão do trauma, depressão, melancolia, tristeza. A pessoa às vezes não está alimentando, não é porque quer, né, cara? Não é isso. Exatamente. Às vezes até é involuntário, não tem nem consciência do que está fazendo. Então vamos despertar essas pessoas para entender que tudo isso que essas pessoas passaram Não e é uma hoje estão de pé, mentira, né? se estão hoje de pé, estão vivos, lamentando, lembre-se, deleta tudo isso, acorda para a vida, que o Senhor é contigo, Ele vai te abençoar grandemente. Tudo isso já passou, isso é passado, esquece essa questão e cria um propósito maravilhoso que o Senhor vai te ajudar a realizar esse propósito. Que Exato. Ele é contigo. O lugar onde Ele habita é no ser humano. É. A Cida falou assim, pai, a escolha é de cada um. Para uns pode ser uma desculpa para ir para o lado errado, para outros é um trampolim para seguir para o caminho correto, né? E é É, e verdade. sem contar, que aí vamos refletir nessa definição aí, que Boa noite, Rogério, tá dando boa noite. é um pouco mais amplo e tudo isso. Por exemplo, essa questão de a pessoa utilizar-se como trampolim ou não, isso ninguém faz isso, ninguém gostaria de fazer isso. É o que você falou agora há pouco. Existe uma estrutura espiritual, como disse o Senhor, o mundo jaz no maligno, este maligno são seres potestades, principados, são um exército enorme de seres viventes, espíritos, que trabalham 25 horas por dia, a gente fala dia 24 horas, eu costumo falar 25 horas por dia, eles utilizam de uma hora extra, criam uma hora, que talvez nessa hora eles queiram se aproveitar, talvez no momento que nós estamos digamos que até mesmo desacordados no sentido do pensar, eles trabalham 25 horas por dia, trazendo sugestão na nossa mente, e essa sugestão vira ideia, essa ideia desce para o coração, e nós pensamos que tomamos um pensamento que não é nada disso. Nós somos manipulados por espíritos. Ninguém usa nada como trampolim para nada. É espírito que nos manipula para levar nós sempre ao erro, ou aquilo que não nos leva a nada, ou que nos prejudica, na sutileza. Muitos que se perdem não é porque não prestam ou queriam se perder, é manipulação espiritual. Que viram É opressões, por, né, na mente, né? E é é por possível, isso né, que o pai, a pessoa Senhor mudar a forma de pensar. Que tem um ganho da paz, né? É possível, né? Seja Você acha buscando que uma ajuda clínica, seja buscando aconselhamento de um líder espiritual, né? É possível você vê ajudar. que você vê que tem pessoas que se conhecem o mundo inteiro, sabe que existem essas pessoas que são vítimas. Não parecem, mas são vítimas. Por exemplo, uma pessoa, como eu conheci diversas, até pessoas que se criou comigo aqui em São Paulo, viu toda a minha trajetória, mas ele preferiu ir para um outro lado, né? Uhum. Virou assaltante de banco. Morreu logo. Enricou, mas morreu logo. Você acha que a pessoa, na sua sã consciência, vai entrar em um negócio que amanhã está morto? Ele mesmo um dia encontrou comigo ali próximo do arrastão, ele estava num carrão chique, aí buzinou para mim, eu vi ele, parou, entrei no carro, ele deu uma volta, chegou na Praça do Campolim e falou, Jacinto, pelo amor de Deus, você não pode andar comigo nesse carro, não, pelo amor de Deus, você não pode andar comigo. Eu falei, por quê? O que houve, moço? Não, eu sou assaltante de banco, Uau, você que não vida pode andar sem comigo. paz, né? Que era meu amigo de infância, que eu cheguei em São Paulo jovem, né? E conheci ele, um amigão mesmo, né? E ele cresceu, já estava maduro, virou assaltante de banco. E ele falou que eu não podia andar com ele, que eu não merecia isso. Porque ele poderia encontrar com polícia e tiroteio e tal. Ele falou, olha, você vai Ia te pagar de ficar. graça. Ele falou, não, você é meu amigo, eu gosto de você, pelo amor de Deus. Era só uma voltinha, tá? Desce e cai fora, porque a minha vida aqui, ele explicou. Então vai com Deus, tchau, tchau. Mas isto, e a família dele, toda a família boa trabalhadora, só ele que se jogou nisso. Por quê? Por exatamente manipulação espiritual. Vem os espíritos jogando sugestão, 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 até que desce e chega no coração, vira um conceito, tem uma ideia, pronto. Parte para a luta. É. Que alguns chamam de É. pensamentos, né? Quem acredita nessa É. verdade fala que são espíritos. Aí é a pregação do evangelho que muitas vezes alcança esses que estão praticamente no interior destruídos. Dentro de si tem uma outra carga que ele não queria ter, que lhe impulsiona para certas atitudes da vida, e às vezes a pregação do evangelho destrói essa bomba que está ali dentro e a pessoa acorda para a vida, para a verdadeira vida. Uhum. É.
A Cici tá aí também, tá falando pura verdade. É. Pai, o que que a vida te ensinou? Você poderia falar, resumindo assim. A vida, a vida me ensinou que a vida é a vida. E viver é algo muito, vamos dizer, digno, muito maravilhoso, muito excepcional. A vida é excepcional. As pessoas falam especial. A vida não é uma espécie. A vida é excepcional, é fora do comum. A vida não está padronizada ao homem, ao ser humano. O ser humano que está padronizado à vida. Então a vida me ensinou que quanto mais você viver a harmonia, viver a comunhão, não criar diferença, respeitar as diferenças, é saber respeitar o outro, entender o outro, não pôr defeito no outro, não demonizar o outro. Julgar Aí você, aí você vai sentir que a vida realmente é e excepcional. mais leve, né? Fica mais leve. Leve. Pô, no posicionamento. Nunca discordar de ninguém por nada. Alguém está falando algo, eu não concordo, eu discordo. E esta palavra, ela é maligna. Eu acho que Você tem não que pode parar. carregar isso com você. Você não Isso não faz parte da vida. machucar o outro, né? Se você não concorda. Deixa a sua ideia. Se você acha que vai machucar, É, você tem que ser polido, né? até aquela Você quer ideia dar que uma você não amizade. concorda, você valoriza ela, valoriza aquela ideia. Se você não concorda, você não é o dono da verdade, Exato. não é? Respeitar não é concordar, né? E Sim, não sim. concordar não significa que você tem que desrespeitar o outro porque você discorda. Pelo contrário, né? O amor não é isso. Quando essa irmã falou de alguém usar certas coisas como trampolim. Existem pessoas mesmo que carregam dentro de si, por sugestão das estruturas, né, espirituais, das principados e potestades, que descarregam sobre nós suas energias que vêm traduzindo ou transfiguradas de ideias. E essas ideias vêm a nós, as sugestões no nosso cérebro, nossa mente, e vira ideia, a ideia vira conceito, e a gente, com esse conceito, cria uma proposta de trabalho, ou de atitude, ou uma meta para a vida. E muitas vezes é algo que entrou no nosso coração como bom. Como eu tenho já dentro de mim um certo, uma queda para o egoísmo, para a arrogância, para a soberba, essas ideias que vieram, deu certinho com o que eu queria. Ela entra Aí nesse me dá força para me partir para a luta, e aí eu transformo certas coisas em trampolim para mim fazer o que eu quero, como disse a irmã aí. é, Mas não sabendo que essas ou falsas no caso ideias. dela, ela disse que ela vai usar como trampolim para superação. Ah, então, Foi esse sentido que maravilhoso. ela disse. Foi a Cida que falou, a Cida, a enfermeira, Ah, então, maravilhoso, ótimo. Sim, que a isso aí. Ó. psicologia fala que é o recalque positivo ou recalque negativo, né? Então, É, igual, por exemplo, tem aquela criança que hoje é um adulto, que foi uma criança que sofreu abuso. Ela, é, se ela, o recalque dela é negativo, ela vai crescer um adulto abusando de outras crianças. Se o recalque dela é. for positivo, ela vai ser um pedagogo, um pediatra, ou alguém que vai querer cuidar Um de psicólogo, um psicólogo para psicanalista, né? tratar esses traumas, né? Então, essa Não questão é? tá tudo aqui na Então, mente, né? ninguém melhor de que quem passou por tudo que é ruim na vida, ninguém melhor do que essa pessoa para ensinar alguém, não é isso? Exatamente, ela tem propriedade, né? A Cida tá falando, ó. Exatamente. A Então, Fernanda, saudade, Fê, lá do Imbu, a Jéssica entrou. A então, Cida, ela falou assim, ó, ela de novo. Uma dúvida, na opinião do senhor, qual o grande mal do ser humano hoje no mundo? O que mais atrapalha de termos um mundo melhor? Eu acredito que é isso, né? é, É o orgulho, às vezes, do próprio ser humano, né? é o egoísmo, o orgulho, a Orgulho, soberba, o individualismo. exatamente. A pessoa se fecha Ou no falar, seu eu passei mundo. por isso, então você passe também essa situação sozinha, né? Porque eu sofri também, É, então você tem que sofrer. é. É Ou o recalque senão eu tive negativo uma, das... ou senão eu tive uma ideia maravilhosa, eu escondo ela, não deixo ninguém saber. Então sua ideia não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém faz nada sozinho. Agora é advogada, né? Já tá na área Não para de estudar como a gente, né? Ó. Mas o que
o grande problema nosso, que o mundo, olha, o mundo não tem problema. O maior problema nosso no mundo é a arrogância, a soberba e o individualismo. É. O mundo não tem problema, o mundo é isso aí. Que na realidade, Nós é a quem gente somos. falou, olhando lá atrás na história da pessoa, são falta de amor, né? Na realidade, a pessoa está buscando amor, né? Então, em algum momento ela guardou uma ferida, ela não conseguiu superar, não foi atrás de É, ajuda, talvez porque não teve condições ou porque ela ainda não chegou a esse patamar de buscar ajuda, né? Que é preciso buscar é. ajuda também. Então, ela só consegue ferir o outro, né? Então, Ela se é posicionou exatamente. nesse lugar de dor, de vítima e não acabou pegando, sendo autor da sua própria história. Então a história toda se resume nessa dor e aí ela só machuca, né? Ela só consegue. O egoísmo é tanto que ela busca todo mundo, puxa todo mundo para baixo. Então essa pessoa acaba puxando todo mundo para baixo, ela prejudica quem está perto dela, né? Ela não quer o bem do outro, ela não se alegra com a alegria do outro, né? Então, esses são todos os sintomas do egoísta, do soberbo e do individualista. Ele carrega tudo isso em si. Então ele vai viver sempre um solitário. Não vai ter verdadeiras amizades. Vai ter Não vai. amizades, mas não são verdadeiras. Exato. As Não é? pessoas se afastam, né? É, claro. É. Mas nunca esqueça, o mundo não tem problema. É nós quem temos problema no mundo. Ou nós é quem criamos problemas no mundo. E Eu tenho um adoecemos ditado que e diz, vai e volta, né? eu tenho um ditado que diz assim, o mundo em que vivemos é contraditório até o que eu estou dizendo. O mundo em que vivemos, ele é gerador de problemas, problemas este que nos leva a circunstâncias, circunstância esta que nos leva a viver muitas vezes aquilo que não gostaríamos. Exatamente. Que mundo é esse? O mundo é, quando fala de mundo nas escrituras, é pessoa. O mundo que se fala é pessoas. São as É. pessoas que são os componentes do mundo. Então, são as pessoas quem criam um problema no mundo. Então, se nós quiser consertar o mundo, esse mundo sou eu mesmo. Se eu quero consertar esse mundo, eu tenho que viver o amor. Onde é que eu vou achar o amor? O amor só se encontra conhecendo a Torá. É a Torá que é o amor. Quem conhece a palavra de Deus, quem examina a palavra de Deus que está na Torá, a Torá é o Pentateuco, é os profetas, enfim. Quem conhece a palavra de Deus Amor, né? vai estar sempre sendo repreendido pelo Espírito do Senhor para não praticar o mal contra o seu semelhante. Isso é amor. Exatamente. Ela tem que estar munida de amor, entender que tem um Pai eterno, né? Que ela é amada, que ela precisa primeiro se amar, né? Porque quem tem amor, Claro. ela não precisa prejudicar o outro para se sentir bem, né? Ela não tem essa Mas necessidade. sim, perfeito, exatamente. E nós só seremos verdadeiramente realizados se conseguirmos ver no outro a felicidade dele. Exato. Felicidade essa, talvez até promovida por um ato nosso. Aí sim nós poderemos nos sentir realizados. É. Mas Até quem é porque que quer nós não fazer isso? somos perfeitos, né? Então, Então, nosso defeito, a gente reflete no outro como espelho, né? E a gente vê o nosso defeito no outro e a gente pega a raiva do outro, o ódio do outro. Só que, na então verdade, a nossa raiva é o mal que está em nós que a gente está enxergando no outro. o meu mal reflete no meu semelhante. Exato. Por eu não estar devidamente instruído, o meu mal reflete na face dele, eu vejo ele como mal, mas não é o meu mal que está refletindo na face dele, porque eu que estou olhando para ele. Aí se eu acordo, eu vou dizer, por que eu estou olhando essa pessoa? Meu Deus, o que está acontecendo? Exato. Aí você vai, o senhor muda a sua ótica. E seus olhos são maus, o seu coração todo está em trevas, né? Aí Pois é, ó, seu o corpo. amor cura e liberta, né? Claro, Você tem que ter um exato. coração aberto, amor. Tem mais um comentário aqui. A Ilma disse que não conhece a Zilda pessoalmente, mas aprendi a amá-la. Moramos no mesmo país, mas em outro estado. Ela mora em New Jersey e a gente se conheceu através do WhatsApp pela Michelle, cunhada dela. Ela é, nossa, uma pessoa muito querida, Ilma. Um beijo, Ilma. A Carol também, que eu conheci aqui, que foi... Me deu uma assessoria no chá de bebê da Melissa. Foi tantas pessoas, ela é tão querida, Carol. Ela substituiu o lugar de uma mãe no dia do meu chá de bebê, que a mãe não podia estar aqui presente, né? E a Carol Olha aí, tá vendo? ficou super disponível para me ajudar. Foi
foi uma ponte assim de bênção para mim aqui. A Jaque Então, também. A Jaque também é como se fosse uma irmã quando a mãe faleceu, né? É igual, né? A gente tá aqui falando, mas a gente tá em luto, né, pai? A gente perdeu a mãe tem 8 meses, né? 9, 10, é vai fazer 9 meses, se eu não me engano. 9 meses, né? Vai E, fazer 10 meses. e a gente aprendeu o quê? Viver isso, viver o amor, né? É. Né? Parece que Então, é um sofrimento, ah, mas o outro fez mal, não. O outro, deixa o outro ser escravo se ele quer, né? Eu não vou ser escravo do mal do outro, porque o outro escolheu, você imagina para. né, nessa sombra, nesse lugar de escuridão, de dor, né? Então, se eu não puder ajudar, eu também não vou permitir que esse outro me machuque, né? É, Não você vou imagina para mim se eu fosse valorizar. Se fôssemos estar valorizando em extremo isso, olha, eu tenho uma companheira de 40 anos comigo e o senhor me tirou. é, Tem hora que eu fico triste, mas eu digo, mas eu não você não posso, se eu tenho revoltou com que. esse Deus de amor, né? A mãe indo embora tão cedo, né? Tão nova. Então, né? Quantos anos? 50 É, anos. então, É. aí E não é seria o porque caso. tínhamos uma vida perfeita, né, pai? Sim, Não, sim, pelo contrário, mas a gente escolheu o caminho do amor, né? claro, claro. E Bonita. olhar, Beijo, Jani. é a recomendação do Senhor é que nós sejamos perfeitos. Como é que atinge a perfeição? É perdoando. Perdoando. Essa é a prova do amor, né? Perdoando. É, Eu perdoo porque fui perdoando. perdoada primeiro e porque em algum momento eu vou precisar também desse perdão, né? A Porque Isadora lá, tá aqui, pai, falou assim, a Dorinha, mulher incrível. 40 anos de casamento, né, pai? Ele já mencionou. 40 anos. Bastante tempo, né? Você vê, você tinha medo, né? Você disse que sua maior que foi desafio foi o casamento, né? Que você achou que não seria capaz, Casamento. né? E ficou casado por 40 anos, né? Hoje tá viúvo, mas Pois é. se a mãe não tivesse, né, ido, estaria até hoje, né? Teve 4 Então, filhos, tem 3 netos. pois é, para mim, Falando, pode falar, você pai. vê, 40 anos de casado, sendo que dentro de mim algo dizia que eu não podia casar, que eu não tinha condição de ter uma esposa. Aí é. O senhor me deu uma Você não esposa, ouviu nessa vivemos sugestão. 40 anos, criamos 4 filhos. Você A vê que Plácida existe está algo. dizendo, pai, dizendo que ela precisa sair, que foi ótimo ter conhecido, foi uma bênção. Obrigada, Plácida. É isso aí. Você ainda tem algum sonho, pai? Sonho? Alguma coisa que você ainda queira fazer, que você ainda não fez? Olha, eu tenho um sonho que não me foi permitido realizar por circunstâncias, né? É, N circunstâncias, né? Não é. foi nem por falta de condição ou capacidade. As circunstâncias não nos permitiu a isto, chegar a isto. Mas é um sonho até simples, muito mais simples do que o casamento, como eu imaginava, né? Uhum, Que é construir a nossa casa, só isso. uhum. O meu sonho é, antes de eu partir desse mundo, deixar uma casa bem boa construída, Lá que em eu sei Amparo. fazer. É, Querendo tá lá, né? projeto E é aqui grande o terreno, né? é bem grande. Parece o interior aqui de Massachusetts. A É Cici igual aí. com esquilo e tudo. A Cici tá falando domingo de bem É, com o meu pastor Isilda. O Sérgio falou, sou suspeito de falar, mas vejo de perto que esse amor citado é ele que sustenta esse homem e essa família. É verdade, né, pai? Esse amor que tem sustentado a gente, né? ah, sim, claro, claro. Ô, pai, qual é. Olha como passa rápido, já deu 33 minutos. Qual a sua mensagem? O que você gostaria de deixar como recado para a Olha, geração aí, ou para quem às vezes está desanimado? Tudo que você já passou, né? Tem muita gente precisando se reinventar por causa dessa pandemia, que não tem como a gente não mencionar, é, né, que a gente está vivendo por causa do Covid. Muitas pessoas estão desempregadas, não sabem como que vai ser o dia de amanhã, na incerteza, né? E você e a é, mãe já se reinventaram tanto, tiveram que recomeçar do zero em outros estados, né? A gente cresceu sim, vendo isso sim, quando a é, gente estava na missão. E qual seria seu conselho para hoje, para esse pai ou essa mãe que está aflito, né? Que não sabe o que é. fazer, né? Às vezes está sem esperança. Qual seria o seu Olha, conselho, a sua mensagem para você deixar nisso e também de vida, né? Não só por causa disso, mas qual a mensagem? uma, uma mensagem que começa com um fator muito simples, o amor. O amor, ele tem como base, alicerce, estrutura para ele se
digamos, ele pousar com segurança. O amor é como uma construção pesada. Uhum, Ele precisa de uma estrutura muito forte para suportar uma estrutura, um edifício, não é? Ou uhum. uma casa, um sobrado. Você vai fazer uma casa, primeiro tem que fazer uma boa estrutura. Para mim, que sou do ramo da construção civil, eu sei como é. Então, para fazer uma casa, precisa de uma estrutura mesmo. Se você vai fazer um sobrado, estrutura maior ainda. Vai fazer um prédio maior ainda, muito mais sólida tem que ser a estrutura. Assim é o amor. A É, estrutura do amor, o amor só repousa mesmo com toda a eficácia em uma casa onde há renúncia, é. abnegação. Quando você renuncia a si mesmo, o amor pousa sobre você. E você, com amor, você vence tudo. Não há barreira para quem está vivendo debaixo da cobertura dessa essência maravilhosa chamada amor. Então, Uhum. não há barreira. É fácil de se reinventar quando o amor de Deus, o amor, está dentro de você, sobre você, de modo que com seus defeitos, com o que quer que seja, mas você dando lugar ao amor, que o amor só pousa em alguém que renunciou a alguma coisa, não é você entrar num buraco da vida aí, se esconder e não vou fazer mais nada porque eu estou renunciando. Renúncia não é isto. Uhum. Renúncia é você batalhar para conquistar, mas respeitando o limite do outro. No momento que você estiver na sua conquista, alguém necessitando, você tira um pouquinho daquilo que está conquistando, ajuda alguém que está precisando lutar também. Isso é Exato. amor, isso é renúncia. É dividir, Não é né? entrar num buraco aí e dizer eu vou renunciar à minha vida por causa do amor, que eu quero o amor de Deus na minha vida, aí cruza os braços igual aquele que recebeu 2 talentos e enterrou, né? O que o Senhor fez? Condenou ele à escuridão eterna. É. Por quê? Porque ele recebeu um talento maravilhoso e ele enterrou. Assim Divi- é a renúncia que eu digo é. para Esse o amor pousar é do amor. divisão, é o dividir no sentido de compartilhar, porque aí ele multiplica, né? Você guardar É, ele não tem valia nenhuma, né? Ficar só para é. você. Aí, É igual pegar uma aí sementinha. falando de renúncia, renunciar ao quê? Não deixe a raiz de amargura viver dentro de você, elimine ela. Não deixe entrar em você a raiz da arrogância. Não permita arrogância no seu coração. Não permita soberba no seu coração. Não permita a usura no seu coração. Viva a simplicidade. Aí você vai ver como o Senhor opera na sua vida, que Ele já é contigo. Uhum. Basta que você renuncie tudo isso. Não é se isolar da vida, é renunciar os desejos absolutos, a arrogância, a soberba, a usura. E sempre que puder, mesmo você conquistando, diante de uma situação um tanto diferente da sua, alguém necessitando, tira um pouco daquilo que você está conquistando e ajude alguém que precisa também conquistar. Isso é amor. Isso que você tirou é como jorrar de uma fonte. Vai vir muito mais agora. Agora que vai vir coisa para você. Que você tirou, aquilo que você tirou para o outro, é como se estivesse abrindo uma grande avalanche de bênçãos que vai acrescentar na sua vida. É. Essa é uma palavra que Dividir eu é muito deixo com. rico. A gente divide, né? Nem porque não é quando sobra só, né? A gente cresceu vendo a mãe fazer isso. Não. De quando você divide, tem uma é, algo que volta. Não que você faz isso por intenção, né? Mas as coisas elas caminham. Pelo contrário, a ideia de quando você se doa para o outro, seja o seu tempo, seja ajudando com alguma coisa que a pessoa, É. a gente nunca perde, a gente sempre tem a ganhar, né? Como Não é essa à toa pessoa que você falou. que é falado para você fazer ser voluntário, né? Em alguma coisa. Isso. A gente, quem É. mais ganha é quem está se voluntariando, quem está ajudando o outro, né? Porque Deus nos colocou no mundo para os outros. Aí os Exatamente. outros também vão existir para você, porque o Senhor vai colocar. Aí a coisa vai. A nossa essência é Você quer estar ver? com o outro, né? E ser completo, elevando o outro, né? E não puxando o outro É, para baixo ou guardando só é. aquilo que é meu, compartilhando, seja o conhecimento, algo que tem que pode ajudar o outro, né? Elevar o... Aquele que está conquistando, aquele que acha que está conquistando e só puxa o outro para baixo, isso aí é um infeliz. É. Isso aí, mais hoje, mais amanhã, ele vai para baixo. Vai mais para baixo do que o outro. E o A, outro, se o seu levanta. a Luzinete falou assim: é dando que se recebe. É. E teve, pai, Você. a Fábia que conheceu vocês, conheceu a mãe antes de casar. Se lembra da Fábia? A Fábia, ela falou Não, assim: ó, é lindo ver esse amor. Eu lembro dela. Conhecemos a Dorinha ainda antes dela ser casada. Parabéns pela família. Isso é o amor que prevalece mesmo e sempre.
Deve ser a Fábia do meu padrinho de casamento, né? E- Pastor Arnaldo, né? Isso, exatamente. Ela mesma. É. Aí uma família maravilhosa ali, né? Sem comentário. Viu? É. O Adel falou, somos todos um, a Lídia concordou, disse que é mesmo, sim. É. E é isso, Nós né? não podemos, nunca podemos colocar a bandeira faccional da religião. Ou a religião até que sim, não as denominações religiosas. A religião é nosso combustível para a nossa vivência, a nossa batalha, para a Exato. nossa luta, para a nossa caminhada. A religião. A denominação religiosa, não. Ela não pode dividir, né? Sim, sim, sim. A religião não divide. O que divide são as denominações religiosas, que é tudo ideológico. As denominações religiosas é como partido político, é ideológico, puramente ideológico. Tá, eu vou só desativar o comentário, que já falta Tá, 20 minutos para acabar, só para eu poder tirar uma foto nossa aqui. Peraí, fica perto aí. tá. Já trago o comentário de volta, gente. Uhum. Vou só tirar uma foto nossa para guardar. Peraí. Aí, deixa eu tirar outra, vai, peraí. E aí você finaliza. Pronto? Pronto, deixa eu voltar de novo o comentário. Ativei de novo. Pronto. Então é isso, né? Então, aí, né? Voltando É. ao tema, então, se conectando com suas raízes, né? Eu acredito que a gente deve ter, Então, igual eu tinha falado, a gente tem que ter raiz e não âncora, né? Porque a raiz que a gente é, tinha conversado ontem, ela alimenta, a raiz que nutre, ela que fortifica, né? Ela nos dá força de você lembrar quem você é, né? Da onde você é. veio, se E orgulhar essa disso também. questão, e essa questão aí de raízes, isso é muito abrangente. Essas raízes, você veja que existem árvores que ela tem uma única raiz, como no caso o eucalipto. Uhum, Quanto mais aquela raiz cresce para baixo, a árvore cresce para cima. Você vê? E tem outras árvores que a raiz ela se estende sobre a terra. Uma parte para baixo e outras se enraizam na terra, sobre a terra, até que algumas aparecem. Como no exato. caso, a palmeira. A palmeira, o coqueiro, é assim que são as raízes dela. Algumas se aprofundam e outras se entranham na terra, sobre a terra. Assim são nossas raízes. As nossas raízes muitas vezes não são somente aquelas que nós achamos que são. Como no caso, o seio familiar, o seio hereditário, muitas vezes. E essas raízes vão se estendendo também na sociedade, como, por exemplo, igreja, raízes. Por exemplo, no meu caso, a minha raiz aqui em São Paulo foi a igreja. Foi primeiro uma família onde eu fiquei um bom tempo meus estudos e tal. Depois eu conheci a igreja, né? A Uhum. igreja passou a ser uma raiz que nasceu em mim e Primordial começou a para crescer. você, né? Exatamente. Dessas raízes aí tá a Fábia aí, o pai dela, a mãe dela, que foram pessoas que são raízes na minha vida. É tanto que o pai dela, o pastor Arnaldo e a irmã Zay, são padrinhos do meu casamento. São Exato. raízes para mim. Na Tem que abrangência dessa questão raiz, essa família aí é raiz para mim. Tá? E tem outras famílias aqui que não lembro, não vou nem mencionar mais para é, não ser injusto com tá, alguns, né? exato. Mas E ao longo da é, trajetória fizeram parte da nossa história e fazem ainda até hoje, né? sim, De alguma sim, forma. sim. Inclusive o pai dela, o pai da Fábia, é um dos que talvez ele não saiba, mas é um dos culpados pelo meu pastorado. Culpado no bom sentido, né? É. A primeira é quando oficialmente eu vim dar início a dirigir uma congregação, foi o pai dela quem passou para mim primeiro. Não. Foi ele quem Pai, confiou a mim. a Nayara falou assim, é importante essa questão da desconectar com a raiz para a gente nunca perder a nossa essência, né? Exatamente, né? Então você está aí agora na América, está aí em Oxbridge, né? É, Oxbridge. Massachusetts. Aí é suas raízes que você está estendendo. Essa Exatamente. A raiz questão não é raiz é muito âncora, né? abrangente. A âncora ela vai É, imobilizar você, né? Quem tem âncora vive a nostalgia, vive a dor, a tristeza do sim, que sim. passou, né? E É, raízes não. O você ter raízes não significa que você está imobilizado. Significa que você tem para onde voltar, para onde, da onde lembrar, claro, nutrir, para entender por que que eu estou sim. agindo assim,
ah, isso é legal, ou por que isso não é legal? De repente estou repetindo algo, né, lá da raiz, seja algo bom ou ruim, né? As raízes são as nossas buscas, as nossas buscas em prol daquilo que nos alimenta. É, Nós estamos sempre buscando algo que possa nos alimentar. Isso, a árvore, as raízes da árvore, é que estão buscando alimento para a árvore. sim, Uma raiz vai para cá, outra vai para lá, outra vai para lá. Assim é a nossa vida, é. nossas raízes. Elas se estendem muitas vezes de modo que às vezes nós nem entendemos que nós estamos estendendo raízes. Esse fruto, às vezes, ele pode ser polinizado através de uma abelha, um passarinho, ir para um outro lugar, igual eu vim para cá, né? Aí fica É. saudade, não a nostalgia, né? Mas a gente consegue prosseguir, né? Porque tem raiz Aí, e não âncora. aí, você já estendeu raízes aí. Já nasce um filho aí. Esse Você filho, quando nasceu. cresce, torna maioridade, é, naturalmente já dá direito de cidadania a vocês aí. São raízes já está inseridas nessa terra aí. É, Então, exato. raízes, nós nunca vamos deixar de brotar raízes. Uma árvore, ela nunca deixa de soltar raízes e inserir na terra. É, Então, nós estamos sempre criando raízes. é. E nunca esquecendo as primeiras raízes, né? Que Uhum. são as nossas origens, né? De onde viemos, como é que somos, por que somos, o que somos, É, são graças às nossas principais raízes, né? é. A Então gente é é definido isso. pela nossa cultura, a ancestralidade, as nossas raízes, né? E a linguagem é igual a gente, por exemplo, que é brasileira aqui nos Estados Unidos. Você ouve português, aí você se conecta, querendo ou não, né? Porque tá ligado às suas É, raízes também, né? raízes, E é. então é importante usar a linguagem para se conectar, né? Compartilhar a história, igual a gente aqui tá conversando, né? Tá eu, você, que é meu pai, tá pai e filha conversando, né? E trocar Então, história, isso aí faz parte dessa linguagem, né? Que isso eu é acredito que uma. nossos avós, a nossa história tem muito para ensinar, né? Isso é evolução, isso é grandeza, é Visitar a crescimento, é memória, tamanho. honrar essa memória, visitar, ainda que não poder ir É, fazer um passeio de repente na cidade onde o avô, o pai morou, mas perguntar, conversar sobre isso, né? é, Isso é uma forma de honrar também, né? De entender quem somos, então, né? é. Temos que honrar da onde a gente veio, né? Sempre. É isso que nos define. É, entender a história para poder eu entender o que acontece comigo hoje, meu presente e programar o meu futuro. Mas para isso eu preciso conhecer a minha história, né? Sem o Se conhecimento da quer, história, do passado, não tem como eu saber quais foram os erros que eu posso mudar, o que que deu certo que eu posso repetir, né? é. E a humildade que Nessa faz isso, né? questão Essa questão de erros que a gente comete, que a gente pode ou não mudar e nem sabe como fazer, e às vezes acaba fazendo e dá certo, e vem uma mão e nos conduz e nos leva a acertar, eu É, chamo isso de professor Cosmos, né? é, Quando a pessoa insiste muito em certos erros que parecem irredutível, alguém dando algum indicativo, ideia, instrução, apontamento, e a pessoa parece ser irredutível e segue naquela. Aí eu digo que o professor Cosmo é quem vai trazer um dia uma maravilhosa correção. exatamente. Opa, E acaba A acontecendo. Neiriane tá mandando oi. Lembra da Neire, né? Lá de É. Brasília. Falou, meu Deus, Você quantas quer ver saudades. você quer ver um fatorzinho também que parece simples? Né? Para mim até não é tão simplesinho, mas ele simplificou no sentido da realização. Né? É, Quando nós estávamos em Brasília, né, em 88, 89, eu estava em uma pegada intensa mesmo de evangelização lá. Era em Planaltina de Goiás, na verdade, que é o entorno de Brasília. é. Então eu estava numa pegada de evangelização muito intensa mesmo, muito. Eu reunia multidões e tal, e os pastores, nós juntos, fizemos passeatas e tal, enfim, a sua Ó, mãe tá por meio acabando do... já a live, hein? É? É, termina aí. Quantos minutos? Faltam 10. Então, aí por meio desse todo esse movimento, esse mover que o Senhor trouxe, né? Uhum. Aí a sua mãe então passou, engravidou do Adelphi, né? Uhum. E nós naquela intensa atividade evangelística, evangelizando e visitando, enfim, né? O resultado não precisa falar agora, né? Bom,
Aí, quando o menino está para nascer, né? Dentro daquela vida tumultuada que eu estava, no sentido de como lidar com muita gente, os pastores, nós juntos e tal. Aí então me veio uma ideia. Como eu estava vivendo o evangelismo, a evangelização mesmo na pele, envolvido com ganhar alma, salvar vidas, recuperar vidas, né? Pra você ter uma ideia, tinha uma família que estava perecendo de necessidade e o camarada é confeiteiro, padeiro, o cara era um crânio em confeitaria, né? Uhum. Aí eu inventei, pedi permissão a ele, ele estava arrasado mesmo, a ponto de separar da família, que ele não estava desempregado, já fazia tempo, não tinha saída mais. Sim. Aí eu propus para ele eu fazer um festival de pizza para ajudar ele. Uhum. Aí ele falou, ô pastor, as pizzas eu faço todas. Uhum. Aí fizemos uma campanha ali na região, nos mercados, enfim. Eu sei que fizemos mais ou menos umas 500 pizzas, É. numa noite só. A arrecadação dessa pizza foi todinha para ele, para ajudar a vida dele. Uhum. Ele se levantou. Bom, isso é um dos nossos trabalhos, né? Exato. Resultado. E nessa intensa atividade de evangelização, a sua mãe, então, vai para o Hospital Regional da Asa Sul, em Brasília, para Que é o ganhar o Adel. Adelphi, né? Eu estava envolvido nessa evangelização, tinha Uhum. comandante da aeronáutica, tinha comissário de voo da Vai cair, aeronáutica, pai. tinha... Aí, resultado, qual é o nome do menino? Aí, baseado nas atividades que eu estava ligado direto às coisas de Deus, aí me veio a ideia, Em prol do... Adelphi, o nome do menino, que era o significado daquilo que eu estava vivendo. Uhum. Foi, como é que diz, doado para ele, Uhum. pelo nome. Como presente. Adelphi, o que, que é? É autorização divina para a evangelização, a liberdade e a filantropia. É o significado do nome Adelphi. E É. por consequência de tudo isso, no final da história, ele se forma em publicidade e jornalismo, que é exatamente preparou-se para comunicar com a humanidade. Que um Exatamente. publicitário e jornalista está preparado É. para, a qualquer momento que quiser, falar e saber falar com propriedade para a humanidade, levar uma mensagem. É. O Adelphi tem Não esse é isso? olhar também trópico, né? De com o outro. E o senhor A encaminhou Neiriane, ele para isso. isso. A Neiriane falou Então, assim, ó, isso são. que ela é filha da Bilene e do Francisco. A gente lembra assim, viu, Neire, de você. Pode falar, pai. Claro que lembra. É. Do pastor Francisco, né? A Bilene. O Então, Adel são pessoas escreveu que. assim, pai, ó. Falarei então a quem me der ouvido para manifestá-lo aqui. Desapego-me do que for preciso. Que te abrace ainda hoje o calor do seu sorriso. Pois a vida não nega força a nenhum de seus amados filhos. Manifestar essa mensagem que é o amor. Exatamente. É, Uhum. é. Então é isso, pai. A live vai cair daqui a 5 minutos. Tá bom, então. Quer deixar Então, mais uma olha, mensagem? A Neri falou que é muito certa. amor da Neriane. Saudade de você, É o quê? Neri. Faz parte da nossa infância também. As Então, são pessoas que para nós também são raízes para nós. Exatamente, que faz parte da nossa história, né? Nessa Faz trajetória. parte. O pai dela, a mãe dela, gente, era muito chegado, pessoa muito amorosa, muito amigos. São pessoas que a gente sempre, no momento que precisaria, poderia contar com eles, e pode contar. Exato, São pessoas honrosas, honrados. Então, isso são raízes para a gente. exatamente, Porque quando se fala de raiz, a raiz é muito abrangente. Tem exato. as principais, né? Aquela etnológica, a hereditária, né? E Uhum, aí a vida cresce, a vida segue e segue também as raízes, né? Raízes vão crescendo também. exatamente. A Então Nayara, nós temos raízes em Brasília, temos raízes em Goiás, na Bahia, raiz em São Paulo, raiz aí na América, né? E aí vai indo, né? exatamente. É, A Ana Preta tá falando, paz, pastor. paz, querida. É isso aí, Então pai. é isso, olha, eu sei que É o eu. recado, né, da gente falar, né, nossas raízes para a gente se entender no mundo, né, pai? Claro, claro. E outra, esse É, trabalho de entender, estudar a história da nossa cultura, da nossa família, para se entender quem eu sou, né, para o autoconhecimento, né?
para saber como que eu posso me desenvolver e para poder desenvolver o outro, preciso estar bem também, né? Entender no passado que eu consigo, hoje no presente, viver esse presente de uma forma digna, né? E projetar um futuro melhor, né? Sim, sim, claro. Deixa isso. Então, é baseado. As nossas experiências, elas servem como bússola para nós andar o futuro. São as verdadeiras bússolas. É a bússola para o nosso futuro. É, é. Então é isso. Eu sei que eu não pude dar a resposta satisfatória a quem perguntou, mas a gente enrolou aqui de modo que O pessoal gostou, falou que entendeu sim, todo mundo entendeu. A mensagem foi essa, né? Se é, conectar, né? Se conectando com o seu passado, com a sua família, você entende, né? O presente e você pode planejar um futuro melhor, né? é, Honrando, ainda que seu passado não tenha sido o melhor, né? Mas algo de bom você tira, seja ele ser melhor que aquilo, né? Que você talvez pense que não foi tão bom para você, né? A gente vai se é, entender no mundo dessa forma, né? é. A Isa falou, E, contar sempre que puder contar. Prazer estar com vocês hoje. Abraço do Douglas. Beijo, pastor e Paquita. Beijo, Isa. A Cici falou que foi maravilhoso. Aí, ó, já quero as próximas. O Olado falou, quero as próximas. É isso aí, pai. Bom, foi... então, Ah, não esquecendo que o amor é quem tudo move. É o amor. é ele que Né? lança fora o medo, né? Porque a É dor, ele. na realidade, é um Com medo o amor, da ferida, né? De o, dor. o amor é o fogo que consome o gelo do medo. O Exatamente. gelo do medo só é aniquilado com o fogo do amor. Né? Muitas vezes a angústia, a depressão, a melancolia, o desistir da vida é falta de amor. O que é isso? É falta de conhecer a Torá, a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus, que ela tem A fonte do amor. a, a energia suficiente para tirar você do gelo e colocar no calor que tudo consome e você jamais será consumido. Você só será vencedor. É. O pessoal tá tudo agradecendo. O pai, a Vanessa, a irmã Dudu, minha cunhada, tá falando. Foi um prazer rever vocês. Obrigada, Van. Obrigadão, a Cida. Falou muita sabedoria compartilhada. A Luzinete, família unida e amorosa é tudo. O Sérgio falou bravo, especial, foi muito especial. Nayara também. A Jussara, né, que eu conheci aqui, falou, foi muito boa a live, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Ju. A Ana Paula agradeceu, pai, falou, obrigada por dividir um pouquinho da sua história. É isso aí, gente. Brigadão, pessoal, todo mundo que ficou aí. Foram 2 horas de live, hein, pai? A É, primeira foi olha uma só. hora, eu salvei, e essa outra já vai completar 2 também. Vai Olha, cair a tá qualquer vendo? momento. Tá bom. Obrigada para todo mundo que estava aqui, que assistiu. Depois a gente tenta fazer mais, tá todo mundo pedindo mais. A Carol também. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo pelo carinho. Dá seu agradecimento aí, pai, aí a live vai cair. Eu agradeço a todos e o que fica da minha parte para todos aí que nos presenciou por essa live aí, é que todos fiquem na bênção. É a bênção do Senhor que nos faz crescer, vencer, prosperar e até enriquecer e não acrescenta dores. Tá bom? Fica na bênção. É o amor, né? O fundamento de É o tudo. amor. Beijo, beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pai. Em pé. Até.